O dia a dia financeiro das famílias que têm integrantes nas Forças Armadas brasileiras vem se tornando uma fonte crescente de apreensão. A realidade econômica do país, marcada pela inflação que não dá trégua, pelo encarecimento constante de produtos básicos e pela alta frequente nas tarifas de serviços essenciais, somada ao aumento dos impostos em vários setores, tem apertado o orçamento de militares em serviço, aposentados e dependentes. Segundo levantamentos recentes, esse cenário não afeta apenas esse grupo, mas assume características próprias quando se trata de lares ligados à carreira militar. A principal diferença está na estrutura de renda dessas famílias. Muitas delas dependem de salários fixos, que nem sempre acompanham a velocidade com que os preços sobem. Além disso, a natureza da profissão exige mudanças frequentes de cidade, o que pode significar adaptação a novos custos de vida, muitas vezes em centros urbanos onde moradia, transporte e alimentação já são naturalmente mais caros. Cidades como Brasília, Rio de Janeiro e Manaus, que concentram um grande número de unidades militares, ilustram bem essa situação. Nesses locais, o valor dos aluguéis e os gastos com deslocamento vem consumindo uma parcela cada vez maior do salário, especialmente para aqueles em postos de menor e média patente. A inflação acumulada nos últimos anos corroeu o poder de compra de boa parte da população, mas para os militares o problema se agrava em áreas onde não há margem para cortes. Itens como comida, luz, combustível, transporte e aluguel não podem simplesmente ser eliminados do orçamento. As chamadas tarifas controladas pelo governo, como energia elétrica e transporte público, também contribuem para o aperto financeiro, mesmo quando a economia dá sinais de estabilidade. Muitos produtos e serviços continuam subindo acima da capacidade de ajuste dos rendimentos familiares. Outro fator que pesa é o aumento dos impostos em diversos setores da economia. Esses custos adicionais acabam sendo repassados ao consumidor final, atingindo em cheio famílias que já lidam com despesas fixas elevadas. O resultado é um efeito dominó. Contas de supermercado, serviços básicos, mensalidades escolares e transporte urbano ficam mais caros, reduzindo ainda mais o espaço para planejamento. O salário que antes cobria as necessidades básicas, permitia algum planejamento futuro e até pequenos luxos, agora mal dá para fechar o mês. Poupar, investir ou realizar sonhos como comprar uma casa ou custear a educação dos filhos se torna cada vez mais difícil. Nas grandes cidades, o impacto é ainda mais forte. Em regiões metropolitanas e capitais com forte presença militar, o custo de vida tende a ser mais alto. Aluguel, condomínio, combustível, transporte público e refeições fora de casa pesam mais no bolso. Em Brasília, por exemplo, a concentração de órgãos públicos e comandos militares convive com um mercado imobiliário caro. No Rio de Janeiro, além do alto custo da moradia, os deslocamentos longos e os gastos com transporte pressionam o orçamento. Já em Manaus, questões logísticas e regionais encarecem produtos e serviços essenciais. Diante desse quadro, muitas famílias militares precisam repensar suas prioridades. Gastos considerados não essenciais como lazer, troca de carro ou viagens acabam sendo adiados. Planos de comprar um imóvel ou investir na educação dos filhos também são postergados. A alta nos preços dos alimentos e dos combustíveis gera um efeito em cascata. Quando o transporte fica mais caro, os custos de distribuição sobem, elevando ainda mais o valor de produtos básicos, materiais escolares e serviços do cotidiano. A perda do poder de compra atinge de formas distintas os diferentes grupos dentro da comunidade militar. Quem está na ativa enfrenta o desafio de equilibrar as despesas mensais com as exigências da carreira, que muitas vezes incluem mudanças de cidade e deslocamentos frequentes. Já os militares da reserva e os pensionistas lidam com a dificuldade de manter o padrão de vida com uma renda que nem sempre acompanha a inflação. Para muitos, o planejamento financeiro é rígido, cobrindo gastos com saúde, alimentação, transporte, educação e moradia. Quando esses custos sobem ao mesmo tempo, a capacidade de absorver novos aumentos diminui rapidamente. Famílias com filhos em idade escolar sentem o peso das mensalidades, do material didático e do transporte escolar. Quem depende de planos de saúde particulares ou precisa complementar o atendimento médico também vê o orçamento ser pressionado. O problema vai além do salário, envolve qualidade de vida, estabilidade familiar, segurança financeira e a possibilidade de fazer planos. À medida que a inflação corrói o valor dos rendimentos, cresce a sensação de insegurança econômica, mesmo em uma categoria acostumada à disciplina e à previsibilidade. Para tentar contornar a situação, muitas famílias adotam medidas de contenção.
reduzem compras supérfluas, trocam marcas mais caras por opções mais em conta no supermercado, cortam viagens e renegociam dívidas. No entanto, quando o orçamento já está comprometido com despesas essenciais, as possibilidades de corte se tornam limitadas. Afinal, não dá para abrir mão de comida, luz, transporte ou moradia. Nesse contexto, qualquer novo aumento pode desequilibrar as contas domésticas. Especialistas em economia destacam que a inflação prolongada dificulta o planejamento familiar porque reduz a previsibilidade. Mesmo quando as contas são organizadas no início do mês, reajustes inesperados em combustíveis, alimentos ou tarifas podem comprometer o orçamento antes do fechamento do período. Além do impacto financeiro, há também um desgaste emocional. A pressão constante sobre as finanças da casa pode gerar ansiedade, conflitos familiares e uma sensação de vulnerabilidade. Diante desse cenário, o debate sobre a necessidade de reajustes salariais, políticas de apoio ao funcionalismo militar e a recomposição da renda volta a ganhar força entre as entidades que representam a categoria. A situação se agrava quando consideramos que muitos militares, especialmente os de patentes mais baixas, possuem renda líquida próxima ao salário mínimo ou pouco acima dele. Nesses casos, qualquer variação nos preços de itens essenciais pode comprometer não apenas o padrão de vida, mas também a capacidade de arcar com despesas básicas, como aluguel, medicamentos e educação dos filhos. A realidade é ainda mais desafiadora para aqueles que residem em regiões com custo de vida elevado, como capitais e grandes centros urbanos, onde os reajustes nos aluguéis e nos serviços costumam ser mais frequentes e acentuados. Outro ponto crítico é a falta de mecanismos automáticos de correção salarial que acompanhem a inflação real. Enquanto algumas categorias profissionais possuem cláusulas de reajuste vinculadas a índices econômicos, os militares muitas vezes dependem de decisões políticas e orçamentárias para obter aumentos. Essa defasagem entre a inflação acumulada e os reajustes efetivos gera um efeito cascata. A cada ano, o poder de compra é erodido, e a reposição salarial, quando ocorre, não consegue recuperar integralmente as perdas anteriores. Além disso, a estrutura de benefícios e auxílios, como o Vale Alimentação e o Auxílio Moradia, também enfrenta questionamentos. Embora esses recursos sejam fundamentais para equilibrar o orçamento familiar, sua atualização nem sempre acompanha a alta dos preços. Em alguns casos, o valor fixo desses benefícios perde relevância com o tempo, obrigando as famílias a complementar os gastos com recursos próprios. Essa situação reforça a necessidade de uma revisão periódica desses auxílios, alinhada à realidade econômica do país. A discussão sobre o tema também envolve a sustentabilidade das contas públicas. Enquanto alguns defendem reajustes salariais como forma de garantir dignidade e motivação aos militares, outros argumentam que aumentos lineares podem pressionar o orçamento federal, especialmente em um contexto de restrições fiscais. A solução, portanto, exige um debate técnico e equilibrado, que considere tanto as demandas da categoria quanto a capacidade financeira do Estado. Para as famílias militares, a incerteza em relação ao futuro financeiro pode afetar não apenas o bem-estar individual, mas também a própria dinâmica das Forças Armadas. A estabilidade econômica é um fator determinante para a retenção de talentos, a motivação dos profissionais e a manutenção de um ambiente institucional saudável. Quando os militares precisam se preocupar excessivamente com questões financeiras, sua capacidade de foco nas atividades operacionais e estratégicas pode ser comprometida. Diante desse cenário, é fundamental que o poder público e as entidades representativas da categoria busquem soluções estruturais, que vão além de medidas paliativas. Isso inclui a criação de mecanismos de correção salarial mais ágeis, a revisão dos benefícios existentes e a implementação de políticas que protejam o poder de compra das famílias de renda fixa. Somente assim será possível garantir que os militares, responsáveis pela segurança e defesa do país, tenham condições dignas de sustentar suas famílias e desempenhar suas funções com a dedicação que a sociedade espera.